Olá! Então, dando continuidade aí ao nosso capítulo falando sobre globalização e meios de transporte, pegue o livro comigo aí na página 20, por favor, e vamos dar continuidade aqui falando sobre os transportes ferroviários. Entre os tipos de transportes terrestres, ou seja, aqueles que se deslocam, por terra firme, nós vamos ter aí o transporte ferroviário como um dos mais utilizados para o transporte de cargas no mundo, seja no interior das ilhas ou nas áreas continentais. O uso do transporte ferroviário, ele vai iniciar desde o período ali da primeira Revolução Industrial, que foi o momento em que nós passamos a ter o carvão mineral como fonte de energia e que foram desenvolvidos então aí motor a vapor. Com isso nós vamos ter então o desenvolvimento dos trens a vapor, que foram bastante utilizados aí. Até as primeiras décadas do século XX, o transporte ferroviário ele teve uma grande importância em todo o mundo, em todo o planeta. E essa grande importância, gente, ela não era apenas porque era o meio de transporte que transportava o maior número de cargas. Era também o meio de transportes mais utilizado para transportar pessoas, Nesse momento aí nós vamos ter no Brasil o destaque da Maria Fumaça, como ficou conhecido esse trem, que ele utilizava então aí o motor a vapor e lançava aí uma grande quantidade de fumaça de vapor e cinza sobre a atmosfera enquanto ele se deslocava ali pelos trilhos. Então era conhecida a velha chamada de Maria Fumaça, que fez tanto sucesso aqui no Brasil. Em meados do século XX, gente, então aí com a descoberta do petróleo e o início da utilização do motor a explosão, nós tivemos então aí uma reorganização aí nesse sistema, onde a velha Maria Fumaça foi aposentada e os trens passaram a ser aí movimentados de maneira diferente. Aqui na página 20 nós vamos ter duas imagens, de trens. Nós vamos ter aqui a primeira Maria Fumaça, no caso aqui é na Suíça, uma viagem turística na Suíça, com esse trem movido aqui ao carvão mineral. E vamos ter o Eurostar, que já é um trem bem moderno, que ele chega a atingir aqui 300 km por hora. Então, bastante diferente. Como nós falamos aqui que a velha Maria Fumaça, ela foi aposentada aqui nos territórios brasileiros, é possível ainda encontrar esse meio de transporte em alguns lugares, inclusive aqui em Minas Gerais, Atualmente, vocês podem encontrar esse passeio em Tiradentes, Ano passado eu fiz uma viagem a Tiradentes, fui um festival gastronômico em Tiradentes e lá eu aproveitei para realizar esse passeio na Maria Fumaça. É um passeio fabuloso, gente, extraordinário. Recomendo, quem puder, quem for aí em Tiradentes, realize esse passeio que ele é fantástico. É muito interessante. Passa por belíssimas paisagens e é uma sensação incrível também. Muito bom. A Maria Fumaça é uma das poucas máquinas a vapor no mundo que ainda roda em trilhos de bitola, de 76 centímetros. É uma viagem pela história e cultura ferroviária de Minas Gerais. O Eurostar entrou ao serviço em novembro de 1994. Tendo desde então estabelecido uma fatia dominante no mercado de rotas, que serve
68% nas rotas Paris-Londres e 63% Londres-Bruxelas. A viagem atualmente entre Londres e Paris é de aproximadamente 2 horas e 15 minutos. E de Londres a Bruxelas, o total estimado é de 2 horas. O Eurostar é um trem de alta velocidade que atinge 300 km por hora e, por isso, oferece a mais curta viagem entre 3 importantes capitais da Europa. Viajar a bordo do Eurostar é sinônimo de conforto e estilo. O Eurostar oferece rotas de temporada no verão e inverno na Europa. Durante o verão, de maio a setembro, o Eurostar oferece serviços direto entre Londres e o sudeste da França. Ultimamente, há uma tendência de diminuição no número de passageiros nos transportes ferroviários, principalmente se a gente for comparar aos meios de transporte aéreo, né? O trem ainda ele segue com uma grande importância, gente. É um dos sistemas aí mais avançados e que é bastante utilizado hoje no planeta, né? Onde se utiliza em maior quantidade no planeta. O sistema da Índia, ferroviário da Índia, ele tem uma grande importância e uma grande utilidade. Nós podemos destacar também o sistema de transporte de cargas por meio de ferrovias da Europa, né? Onde se utiliza grandemente aí esse meio de transporte. Arriscar a vida para ir ao trabalho de trem tornou-se algo para os habitantes da capital financeira da Índia. Mumbai recebe continuamente trens lotados de milhares de pessoas que chegam dos subúrbios mais periféricos da cidade. Cerca de 3.400 pessoas perderam a vida enquanto viajavam de trem em Mumbai entre 2012 e 2016. Ver passageiros pularem para dentro de um trem em movimento ou grupos de pessoas agarradas ao teto de uma composição não é algo incomum em uma cidade como Mumbai. Homens e mulheres se amontoam às portas dos trens do subúrbio que lhes garantem a condução ao trabalho. Nós vamos verificar que o fluxo de passageiros no transporte ferroviário no Brasil, ele tem diminuído aí gradativamente desde as últimas décadas do século XX. Né? Nós vamos observar que ocorreu aí o processo de privatização das linhas e a desativação de grande parte da malha ferroviária. Com isso, nós vamos ter, com a malha ferroviária existente hoje, nós vamos ter aí uma grande utilização, a maior parte da utilização para o transporte de cargas, né? Principalmente de grãos e de minérios. E esse transporte ele vai ser ali interligado diretamente com os portos, né? Os principais portos exportadores do Brasil. Esse desmantelamento dessa malha ferroviária no Brasil, ela vem sendo aí contrária com o que acontece nas áreas mais desenvolvidas do mundo, como por exemplo na Europa e na América do Norte. Essas regiões aí, eles continuam utilizando muito o sistema ferroviário, tanto para cargas, né, quanto para o transporte de passageiros. Transporte rodoviário. Embora mais dispendioso que o transporte hidroviário e o transporte ferroviário, o transporte rodoviário ele é bastante utilizado, principalmente quando se refere para pequenos deslocamentos, ou até mesmo como via alternativa aí para outras rotas. Isso devido à sua agilidade e à sua dinamicidade.
Até mesmo na Europa, né, onde os outros meios de transportes eles já se consolidaram, nós vamos ter aí um aumento expressivo desse meio de transporte rodoviário. Na Europa, gente, o transporte rodoviário ele é utilizado de maneira interligada com o hidroviário e o ferroviário, né? Assim como uma interligação com os principais aeroportos. Dessa maneira, nós vamos ter uma maior ampliação dos transportes de cargas, né? E vamos ter aí uma grande quantidade de opções de transportes para os passageiros utilizarem, para as pessoas utilizarem, né? As pessoas elas irão procurar qual será o meio de transporte mais viável, porque lá na Europa eles têm condição de fazer essa escolha. Se um determinado roteiro vai ser melhor de trem, ou de metrô, ou de ônibus, ou de navio, ou de avião. Então, essa conexão é algo muito importante, né? E é muito utilizado nos países desenvolvidos, onde eles têm uma malha aí de transportes bem interligada. Nos Estados Unidos, o meio de transporte mais utilizado para transportar cargas vai ser o ferroviário. A maioria das cargas nos Estados Unidos serão transportadas aí por esse meio ferroviário. Porém, a circulação de pessoas vai se dar em maior quantidade aí com o transporte rodoviário. As pessoas ainda fazem essa preferência. A gente vai verificar aqui na Índia e na China, né, onde tradicionalmente a maior parte do deslocamento de pessoas se dá por meio de ferrovias. Atualmente, a gente verifica aí um certo investimento nas rodovias. Então, eles vão apresentar aí atualmente um investimento e um desenvolvimento, né, um aumento aí da malha rodoviária. No Brasil, gente, o fluxo de transportes aí, o fluxo de utilização do transporte rodoviário, ele é muito grande, né? Então, nós vamos ter aí uma grande parte, a maior parte das pessoas circulando por transportes rodoviários, assim como as mercadorias. E esse padrão aí que o Brasil segue, vai ser um padrão seguido pela maior parte dos países da América do Sul, né? Também utilizam o transporte rodoviário como aí o primordial, o mais utilizado no transporte de pessoas e de cargas também. Nós vamos verificar que nas décadas de 1950 até 1970, nós tivemos uma grande expansão desse sistema, né, dos meios de transportes rodoviários no Brasil, inclusive em áreas pouco habitadas, como a Amazônia. Nós vamos ver aí na sequência um vídeo relatando aí a construção da Transamazônica, né, quais as consequências e como que se deu essa construção. Gente, agora um detalhe importante. Acabei de falar que em 1950 a 1970, nós tivemos uma expansão do transporte rodoviário no Brasil. E nós temos que fazer aí algumas ligações. Por que essa expansão do transporte rodoviário no Brasil justamente nesse período? Nesse período, vocês lembram lá do Juscelino Kubitschek, dos 50 anos em 5, que era o plano de metas dele? Então, Juscelino Kubitschek foi um dos presidentes responsáveis pela industrialização do Brasil, né? E o plano de metas dele, 50 anos em 5, que ele traria para o nosso país um desenvolvimento de 50 anos em apenas 5 anos do seu governo. Sim, Juscelino Kubitschek, ele conseguiu realizar esse feito, que ele fez isso, e nós sabemos muito bem que a industrialização do Brasil, ela se deu em cima aí da vinda de multinacionais, né? Eram multinacionais e empréstimos, capitais estrangeiros, que conseguiram aí fazer com que esses 50 anos fossem realizados em 5. Com isso, nós vamos ter o desenvolvimento dessa malha ferroviária no Brasil, dessa malha rodoviária no Brasil. Por quê? Por conta das montadoras de carro, gente. Por causa das multinacionais que estavam vindo para o nosso país. E aí, no caso, né, seriam aí muitas montadoras de carros. E para eu trazer um determinado tipo de indústria no meu país, eu tenho que desenvolver aquele produto. Então, com a abertura das rodovias, se eu coloco ali dinheiro, injeto dinheiro
determinado mercado, vai ser muito promissor a vinda dessas indústrias. Então, daí um dos motivos. E aí, Fabiana, é vantajoso o transporte rodoviário no nosso país? Não, gente. Nós sabemos que não. Porque como eu iniciei aqui falando dos transportes rodoviários, é o mais caro que nós temos, né? É muito dispendioso, é muito custoso. Nós temos aí, um custo com rodovias, nós temos o custo com peças, nós temos um combustível muito caro, né? Que é proveniente aí do petróleo. E nós temos dimensões continentais no nosso território. O nosso país é muito grande. E aí eu vou fazer um transporte de carga de norte a sul, que é uma distância gigantesca, por meio de rodovias, de caminhões. Sem contar que os caminhões, eles levam pouca carga. Compare aí a quantidade de carga que um caminhão leva para a quantidade de cargas que um trem leva, que um navio leva, que um barco leva. É lógico que a gente vai levar em consideração, se tratando, por exemplo, dos barcos, de navios, que nem todos os lugares têm rios e que nem todos os rios são navegáveis. Mas nós poderíamos investir aí no ferroviário, né, que leva uma grande quantidade. Mas tudo isso aí girou em torno do nosso processo de industrialização. É bom vocês prestarem bastante atenção nisso, né, e entenderem por que nós tivemos aí, durante esse período, a expansão desse meio de transporte. A Transamazônica foi construída no decorrer do governo de Médici, entre os anos de 1969 e 1974. Uma grande obra proporcional que ficou conhecida como obra faraônica. Para o desenvolvimento da obra, o governo conduziu para a região aproximadamente 4.000 homens. Isso com o intuito de abrir estradas e estabelecer comunicação entre cidades. O objetivo de se construir uma rodovia dessa proporção era para interligar as regiões, especialmente a região norte, com o restante do Brasil, e povoar aquela área tão desabitada. A inauguração aconteceu no dia 30 de agosto de 1972. Como a rodovia transamazônica não é pavimentada, fica intransitável entre outubro e março, período que determina a época chuvosa na região. Sua construção provocou diversos problemas, entre eles o desmatamento que ocorre nas áreas próximas. A rede multimodal de transporte. O que seria uma rede multimodal ou intermodal de transporte? A rede multimodal, gente, nada mais é do que a integração de todos os meios de transporte, como eu estava falando anteriormente. Então, esse planejamento do transporte multimodal, ele vai se dar ali em cima, né, do escoamento e do armazenamento das mercadorias, assim como a melhor circulação das pessoas. Então, nós vamos ter rodoviário, ferroviário, hidroviário e aéreo, todos interligados. Essa será a melhor maneira, né? O nosso país, em grande parte, ele não realiza desse jeito. Ele não utiliza esse transporte intermodal em grande escala. Em algumas áreas, sim. Como se daria esse transporte multimodal? Que é grandemente utilizado, por exemplo, nos países desenvolvidos e vou citar aqui com mais frequência a Europa, né? O continente europeu. Então, eles vão interligar grandes rodovias, né? Importantes rodovias, com ferrovias e portos, né? Os caminhões, eles iriam transportar ali apenas em pequenos trechos, onde não seria possível o trem chegar. Por exemplo, até chegar ali
no aeroporto ou no porto. Então, todos esses sistemas ali integrados, né? E como eu terminei de falar com vocês, no nosso país é diferente. Um caminhão sai lá do sul do Brasil, atravessa o Brasil inteiro com essa dimensão continental, mais de 4.000 quilômetros de distância, vai lá para o norte levando uma mercadoria, gente. E ainda em pouca quantidade. O correto seria essas mercadorias virem ali de trem, né? Deveríamos ter uma malha ferroviária que atingisse aí maior parte do nosso país. Ao chegar, muitos trens eles já interligam ali com os portos, né? Então ali já pegaria a carga do trem e já passaria para o navio. Ou se não desse para esse trem interligar diretamente no porto, que o caminhão fizesse esse transporte curto, né? Nesse espaço curto. E já levando para os navios. Da mesma maneira, interligando com os aeroportos. Assim se torna mais barato, se torna mais viável e a melhor maneira possível, né? Agiliza nesse processo que nós estamos aí de globalização. Essa interligação, ela vai agilizar, ela vai reduzir as distâncias, vai acelerar o tempo, vai tornar mais barato, né? Com essa integração, os fretes se tornam mais baratos. E o contexto de globalização fica ali dentro da sua raiz, né? De forma concretizada. Então, esse intermodal, ele vem aí para casar nesse sistema aí de globalização. Agora, outro detalhe importante. Quando a nação, quando ela vai escolher qual é o tipo do transporte a ser utilizado, é lógico que existe uma série de fatores que devem ser analisados. Como, por exemplo, o relevo do local, né? Então, se o relevo não propicia de determinado tipo de transporte, então vai ver qual que vai ser o melhor para ser utilizado. Observa-se também os gastos, né, que serão ali para instalar aquele determinado tipo de transporte. As ferrovias, por exemplo, no seu processo ali de construção das ferrovias, elas são caras, né? Porém, depois de prontas, demora-se muito para fazer uma manutenção de uma ferrovia e, de acordo com a quantidade de cargas que o trem leva, se torna muito barato. A longo prazo, a médio prazo se torna muito barato. Já as rodovias, elas podem ser até mais baratas para serem construídas, porém, exige, né, uma manutenção constante, porque nós vamos ter uma grande frota ali circulando sobre aquela rodovia. Igual no caso do Brasil, nós temos péssimas rodovias, né? Se essas rodovias elas não forem aí consertadas, elas acabam provocando problema nos caminhões que transportam as mercadorias. Os caminhões exigirão novas peças e o que acaba virando uma bola de neve e ali cada vez mais caro. Então, o ideal é que se desenvolva dentro de um território o transporte modal ou intermodal. Global. Nós vamos perceber, pessoal, que uma das manifestações mais expressivas aí da globalização econômica e cultural atualmente será aí a expansão das atividades turísticas no mundo. Nós vamos observar aí uma grande quantidade de turistas nos mais variados roteiros no mundo. Nós vamos observar uma rede hoteleira cheia, uma grande circulação de dinheiro, um aumento dos voos domésticos e dos voos internacionais, dentre outros motivos. Então, nós temos aí em alta a atividade turística. Mesmo quando o mundo passou em 2008 por uma crise econômica, uma das mais graves da atualidade, né? Em 2008, nos anos seguintes, países como os Estados Unidos e a Europa, né? A região da Europa, o setor de turismo ele seguiu normalmente, seguiu em alta mesmo nos períodos dessa crise. E durante essa crise de 2008, alguns países da Europa mediterrânea foram grandemente atingidos, né? Como Grécia, Itália, Espanha, foram países aí que foram atingidos, porém a sua economia não seguiu em baixa por conta do turismo, né? As atividades turísticas, elas ajudaram muito aí a economia dos países durante esse período. Se vocês pegarem aqui na página 23, nós vamos ver
quais que são os grupos de países, né? Quais são os países que mais têm desenvolvido aí essas atividades turísticas, né? Que está em alta. Nós temos aqui 5 principais países, né, da atualidade. Nós podemos citar a França, os Estados Unidos, a Espanha, a China e a Itália. São 5 países que vão ter aí as atividades turísticas bem desenvolvidas e em grande quantidade. Agora eu me pergunto, gente, nós nos encontramos nesse momento, nesse período de pandemia. E se vocês observarem, serão justamente esses países que se destacavam muito aí com o turismo em alta, que são os que estão mais afetados. Ou regiões nós podemos citar, né? Vamos citar a Europa. A Europa inteira praticamente está grandemente afetada, né? Com um grande número de contaminados e infelizmente com um grande número de mortos, assim como os Estados Unidos. É lógico que outras regiões no planeta, inclusive o Brasil, também é um dos países que se encontram aí em grande calamidade. Na realidade, o mundo inteiro está dessa maneira. Porém, justamente esses grupos de países aqui, que são os principais destinos turísticos do planeta, que a gente se vê aí bastante afetados. E agora, como que ficará, pessoal, essa questão do turismo no mundo em meio a essa pandemia? E quando tudo passar? Como que será a vida dessas pessoas, né? Como que o turismo irá se desenvolver, né? Como que eles conseguirão resgatar esse papel de maiores lugares turísticos no mundo, né? É uma incógnita, é algo que nós não sabemos como irá ficar, né? Infelizmente são países que estão bastante afetados, porém nós sabemos muito bem que os países desenvolvidos, mediante a crise, mediante a recessão, os governos eles têm ali metas, né, que se aplicam àquele momento, visando aí o desenvolvimento, né, e visando a melhora rápida daqueles países. Então vamos aguardar esse período passar para a gente ver o que vai acontecer nesses grupos de países. Eu creio que a questão do turismo, depois que tudo estiver normalizado, que tudo estiver em segurança, que eles vão continuar sendo, sim, esses principais pontos, esses pontos mais visitados. De repente, né, esse turismo ainda volta com mais força, né, por conta da solidariedade humana em relação a essas áreas, por conta do amor que muitas pessoas desenvolvem para com essas paisagens, esses lugares, né? Quando tudo passar, nós estaremos aí dispostos, né, a fazer essas viagens incríveis e conhecer esses lugares. Eu creio que até mesmo, após tudo isso aí, o desejo por viajar, o desejo por conhecer lugares, o desejo por estar próximo a cada cantinho do mundo ali, vai estar mais aguçado dentro de cada um de nós. E é o que eu desejo para todos vocês.